A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Pedro, capítulo 11, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, eu falei 11, né? Às vezes eu falo o capítulo errado. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Você percebe aqui que o primeiro passo que quem quer caminhar com Jesus, se você deseja andar com Jesus, se você deseja andar com Deus, o primeiro passo é você reconhecê-lo como Senhor da sua vida, né? Esse é o primeiro passo da fé cristã. Aquele que confessa o nome de Jesus, né? Aquele que confessa Deus, aquele que confessa Jesus como Filho de Deus, que o recebe como Filho, também tem acesso ao Pai e recebe o Pai, né? O próprio Cristo disse para nós que Ele é o caminho, né? Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, o primeiro passo de quem quer andar com Jesus é reconhecer Cristo, é reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz, né? Porque às vezes a gente fala assim, o primeiro passo é você aceitar Jesus. E as pessoas falam, não, mas eu já tenho Jesus na minha vida, eu já tenho Jesus no meu coração. Tem muita gente que é simpatizante da fé de Jesus, mas não segue os princípios de Jesus. Tem gente que às vezes diz que tem Jesus porque faz coisas boas nessa vida, só que a verdade é que você pode ter um ótimo caráter, você pode ter boas obras e mesmo assim você continuar sendo mal. Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que após Adão, todos pecaram. Então todo homem é mau. Por mais que você consiga distinguir certas coisas, fazer o bem para o próximo, ter um bom caráter, não passar a perna em ninguém, ser sincero, ser uma pessoa justa, por mais que você tenha ótimas obras, não são as suas obras que te salvam. Na verdade, ainda que você faça tudo de bom, você continua sendo ruim. Olha como Jesus ele compara o pai, aquele que cuida do filho, que dá ao filho, né? Jesus falou, se vós que são maus, sabe o que dá aos vossos filhos, imagina eu que sou Deus, né, que sou teu pai, que sou bom e que sei cuidar de você. Então, o próprio Cristo nos chamou de mal, né, falando que a nossa natureza é má. E isso é uma realidade, nós somos ruins. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do amor de Deus. Então, não são as suas obras que vão te salvar, não são as suas atitudes que vão te salvar, né? Não é o que você faz que te salva. Pastor, então como que eu consigo a salvação? Quando você confessa Jesus como Senhor e passa a ser guiado pelos princípios de Jesus. Porque aí você sai daquela questão de ser natureza para começar a ser criatura, para começar a ser filho de Deus, né? A própria Bíblia fala que Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos o direito de ser chamado de filhos de Deus, né? Então quem não confessa Jesus como Senhor, quem não aceita como Senhor na sua vida, quem não reconhece a obra de Jesus na cruz do Calvário, não reconhece a missão dele, o que ele fez morrendo pelos nossos pecados, carregando no seu corpo o jugo, o castigo que nos traz a paz, né? Quem não reconhece que Jesus veio para morrer por nós, para que através dessa morte nós tivéssemos vida, quem não entende isso e não reconhece isso, não tem a possibilidade de ser salvo, né? Porque para que você alcance a salvação, você precisa crer em Jesus como Filho de Deus. E o segundo passo para aquele que caminha com Cristo é andar nesse versículo que nós lemos. Quando o próprio Senhor ele vai dizer para nós, e Pedro está recitando algo que já está escrito, né? Por isso que o capítulo 1 de Pedro, versículo 16, ele cita assim, ó, porque escrito está, seja santo, porque eu sou santo. Né? Então, como Deus é santo, eu caminho também em um processo de santidade. Deus é santo e eu também procuro me santificar. Deus é santo e eu ando no caminho da santificação. Entende? Então, santidade, para eu que sou um cristão, que sigo a Cristo, ela não é uma opção. Não é uma questão de eu escolher se eu quero ser ou não. A verdade é, se eu desejo andar com Jesus,
e quero ser salvo, como consequência de alguém que é salvo, é andar no caminho da santidade. Porque o próprio disse para nós, seja santo assim como eu sou santo. Esse é o segundo passo da fé cristã, caminhar em um caminho de santidade. Somente por meio de Cristo que nós conseguimos ser santos. Somente por meio de Jesus que nós conseguimos ser santos. No Antigo Testamento, quando a pessoa ela queria passar pelo processo de santificação, ela ia até o sacerdote, queimava um animal, oferecia um sacrifício, né? Havia uma série de coisas, né? Um ritual que era feito para que passasse pelo aquele processo de purificação. No Novo Testamento, nós não sacrificamos mais animais. Contudo, Cristo é o nosso Cordeiro vivo que desceu do céu e que é o sacrifício por nós, né? É o maior sacrifício de todos, é o Cordeiro vivo, é o maior sacrifício de todos, e o sangue dele me purifica de todos os pecados. Então a ideia de santidade continua presente porque Cristo, ele continua me incentivando a viver em santidade. Por quê? Porque o caráter de Deus é esse, o caráter de Deus é santo. Se você ler desde Gênesis, você vai ver que toda a instituição da lei e tudo que Deus determinou é para que houvesse também comunhão entre ele e os homens. E a comunhão é por meio de santificação. Por isso que sem santidade ninguém verá a Deus. Quando você vive na iniquidade, na prática do pecado, sem um arrependimento, sem a consciência de mudança, isso afasta você do Espírito de Deus. Isso afasta você da presença de Deus. Isso afasta você das coisas do Senhor. Então há um interesse de Deus na sua vida que você caminhe pela palavra, que você se santifique cada vez mais, sabe? Mas você precisa ter a ciência do que realmente é santidade. Porque às vezes as pessoas carregam a santidade como se fosse um grande jugo nas suas costas. É um peso muito grande, eu não consigo porque tem que renunciar a isso ou rejeitar aquilo. É muito pelo contrário, né? Quando você vive experiências com Deus, quando Deus te marca de tal forma, a santidade, ela se torna algo prazeroso, porque você não quer perder a presença de sua vida. Você não quer perder a presença de Deus na sua vida. Você não quer perder a presença do Pai sobre você. Você não quer perder a presença de Jesus. E você sabe que o pecado te afasta dela. Então o que você faz? Você se separa do mundo, você se santifica justamente com essa intenção. A intenção de você não perder a presença de Deus, aquilo que é maior. Então não é um peso, não é um jugo, não é algo difícil, sabe? Não é algo pesado, porque eu tenho que renunciar. Não, claro que não. O interesse meu é tão grande em querer continuar vivendo experiências com Deus, em experimentar algo mais profundo com Deus. O meu interesse é tão grande nesse aspecto que você passa a perceber e a entender que o pecado te afasta de Deus. Então você caminha na santidade para que você continue vivendo a presença, para que você continue vivendo experiências novas, para você não perder o contato que você construiu com o Senhor Jesus. Está dando para entender essa palavra? Então, santidade não é um peso. Santidade é consequência de alguém que já viveu uma experiência com Jesus. Santidade é consequência de alguém que foi resgatado por Jesus. Santidade é consequência de alguém que foi salvo por Jesus, né? Só vai dar valor à salvação quem um dia estava perdido, quem um dia precisou de socorro, quem um dia precisou de um escape. Por isso que quanto mais fundo a pessoa entra, quanto mais é fundo o poço que a pessoa entra, quanto mais é o buraco, a lama que ela se encontra, quando Deus arranca ela, maior é a gratidão que ela tem no coração, maior a esperança que ela coloca de querer viver experiências novas com Jesus. Por quê? Porque só quem sabe o que Jesus fez lá atrás valoriza quem Ele é no presente para viver coisas novas e maiores sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso, há um interesse nosso a cada dia de ser santo como Cristo foi santo. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos alimenta, nos edifica, nos cura. Tantas pessoas que ouviram a Tua palavra agora, eu tenho certeza que essa palavra tem gerado um despertamento para essa pessoa. Agora abençoe o dia dela, a casa dela, a família dela, o seu lar, seus projetos, seu trabalho e a semana dela. Eu abençoo a vida dela em nome de Jesus.
Amém! Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. Deus falou com você. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a palavra de Deus? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e manda para um amigo, para um colega, no WhatsApp, Facebook, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai poder se tornar um membro aqui nesse canal, nos ajudando a continuar propagando a palavra de Deus aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. O Manhã de Paz tem me abençoado muito. Eu queria que você não parasse com esse projeto. Como é que eu faço para ser grato e deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Na verdade é desse lado aqui que fica o nosso QR Code e também aqui em cima fica o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que a obra de Deus é relevante e precisa ser propagada sobre toda a terra. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra tremenda para o seu coração e fica com essa palavra na sua alma. Sede santo porque eu sou santo. É propósito nosso que andamos com Jesus. É dever nosso que andamos com Jesus caminhar em uma vida de santidade. Cristo é santo, então nós também vamos buscar a santidade, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre e porque nós precisamos cada vez mais construir esse elo de relacionamento com Deus. Deus te abençoe. Até amanhã.